Opa, beleza? Thiago aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre o Lint Tool, ou a ferramenta Lint que a gente tem no Android Studio, apesar dela ser independente de plataforma. E aí quero lembrar que para você ter o conteúdo do blog em primeira mão, se inscreve aí se você ainda não está inscrito, ok? E você vai receber na sua caixa de entrada o conteúdo em primeira mão. Vamos para a página do Lint lá na documentação do Android. Basicamente, vamos falar rapidamente aqui o que é o Lint, né, para ter um entendimento rápido, que é bem simples. O Lint, diferente do que tem sobre o ProGuard na documentação do Android, ele é fortemente recomendado, né? Eu digo, o uso dele é fortemente recomendado. E a gente já falou aqui do ProGuard e de metodologias ágeis, né? Vou até lembrar aí que para metodologias ágeis e código limpo você tem aí o livro no blog, ok? Enfim, já falamos de ProGuard para melhorar a performance e o código do nosso projeto, pelo menos o código que já vai estar compilado, obviamente. E temos metodologias e temos agora o Lint. O Lint, muita gente pediu para mim falar sobre Android Annotations, ok? E aí, estudando o Android Annotations, eu descobri que você tinha que primeiro estudar o Lint. E o Lint nada mais é do que uma ferramenta que ajuda a gente, Android Developer, a descobrir problemas na nossa estrutura. E com isso a gente consegue, obviamente, melhor performance e um código que tem uma manutenção melhor. Ele fica mais viável para evoluir, né? Porque a gente vai corrigir os problemas de estrutura dele, né? Se a gente seguir, obviamente, o que o Lint está nos recomendando. E aí, aqui embaixo, você vê que é fortemente recomendado que a gente corrija todos os problemas que o Lint detectar, pelo menos os erros, ok? E aí, como é que ele funciona? A gente tem os arquivos da nossa aplicação, ok? E temos os arquivos, o arquivo que tem as configurações do Lint, né? Como é que o Lint vai trabalhar, né? Vai inspecionar os arquivos da nossa aplicação. E aí, juntando esses dois na ferramenta Lint, esses dois não, porque aqui tem vários, ok? Juntando todo esse conteúdo na ferramenta Lint, a gente tem a saída Lint, que tem, no caso aí, os problemas, se forem captados problemas na estrutura, ok? Baseado nas extensões aqui do arquivo de configuração, vai ser apresentado para a gente aqui no Android Studio, ok? Numa janelinha similar ao que a gente tem aqui, por exemplo, com dado logs do Android, ok? Do device, no caso. Voltando aqui, e aí a gente pega e corrige o que for necessário, ou então a gente dá um ignore, né, coloca algum código para ignorar o que está sendo apresentado pelo Lint, porque às vezes realmente não faz sentido a gente corrigir alguma coisa, digamos que a gente não vai estar, não vamos estar utilizando nem mesmo quando o projeto já estiver em produção. Então a gente pode ignorar para o Lint não ficar enchendo a nossa paciência lá no Android Studio, enfim. O Lint, só uma curiosidade, quando você está programando no Android Studio, você tem o Code Inspector, né, que é o verificador que trabalha no que a gente chama de on the fly. Por exemplo, aqui tem o Drawer Set Drawer Listener. Esse camarada está depreciado, esse método, ok? Então, quando você está digitando, só de você colocar aqui, ó, Set Drawer Listener, ele já risca para ti, né, falando que está depreciado, ok? Isso é o que a gente chama de Code Inspection on the Fly. Ele já vai corrigindo para ti. E essa configuração de Code Inspection on the Fly, ela é exatamente a mesma configuração que a gente utiliza para a ferramenta Lint. Eu fiquei um pouco confuso quando eu fui estudar a documentação do Lint pelo Android, pela documentação do Android, e depois eu fui estudar o Lint pela documentação do Lint não, né? O Code Inspection pela documentação do IntelliJ IDEA, ok? Que é o IDE, né? Que, enfim, é a base do Android Studio, ok? Do IDE Android Studio. E aqui, na verdade, o modo de executar o Lint, né, temos o Code Inspection e o Lint a gente vai fazer bem assim. Um exemplo, a gente vem aqui, botão direito, Análise, Inspect Code. Esse modelo de execução, né, que utiliza o Lint logo depois que a gente para de codificar, é conhecido aqui pelo IDE, IntelliJ IDEA, como Book Mode, ok? Mas eu só falei isso aqui porque para você não se confundir quando você lê aqui e lê aqui. Mas pela documentação do Android ficou claro que o Code Inspection, apesar deles utilizarem o IDE Inspection, utilizar a mesma configuração do Lint, eles não são a mesma coisa, né? Enfim, mas isso é um tipo de coisa que não vale a gente quebrar muita cabeça, ok? Utiliza o Lint, é a recomendação do Android, e aí a gente já entendeu mais ou menos como é que funciona, e vamos para a execução para ver realmente como ele funciona. A gente tem que trabalhar as inspeções, e você vai entender esse bolo todo que eu falei até agora, vai ficar mais claro. Só uma curiosidade, aqui tem algumas opções do Lint que a gente pode colocar, por exemplo, lá no Gradle, ok?
E aqui 2 páginas da documentação lá no IntelliJ Dica, eu vou deixar aí no blog. Se você está no YouTube, você vai ter que ir lá no blog ver todo o conteúdo em texto, e também os links que eu recomendo vão estar no post, ok? Então vamos para o nosso projeto. A gente vai utilizar aquele projeto de futebol que já utilizamos no vídeo do ProGuard, ok? E no vídeo artigo do ProGuard, e também no vídeo artigo sobre a API de anúncios da Inlocomed, ok? Então um exemplo simples aqui de como é que a gente faz o Lint funcionar, a ferramenta Lint. Vamos abrir aqui o nosso Count Ads. A gente tem alguns problemas aqui. Na verdade, a gente tem um problema explícito, que é a estrutura do nosso comentário. Quando ele está marcado assim, o Android Studio está falando para a gente que essa estrutura tem algum problema. Okay? Ou é o texto que está nela, ou é a estrutura em si. Então a gente vem aqui, botão direito, Analyze, Inspect Code, e aqui, vamos lá, aqui é o escopo e aqui é o profile. O que é o escopo? O escopo é onde tem um conjunto de arquivos ou arquivo, né, do projeto que a gente vai estar utilizando para passar, né, o lint, para utilizar o lint e falar se tem algum problema naquele arquivo ou arquivos. O escopo atual que a gente selecionou foi só um arquivo, count ads, então é current file. Esse whole project, ele utiliza, inclusive, incluindo o app, né, no seu módulo, né, o módulo da sua aplicação, o que você está construindo, e outros módulos, outras libras que você está referenciando no seu projeto. O módulo app utiliza só o seu módulo, né, ele não vai para outra, ele não passa o link em outras libras que você está referenciando no seu projeto. E aqui, uncommitted files são quando você está trabalhando com versionador de código, você vai utilizar você vai passar por todos os arquivos que não foram commitados ou enfim enviados para o seu versionador de código ainda. Current file que a gente está agora, a gente selecionou aqui. Custom scope, a gente tem aqui project files, production files, test files. Enfim, eu vou deixar o link da página de scopes, mas aqui a diferença é que não tem arquivo de teste, aqui é somente com arquivos de teste, ok? Aqui incluindo arquivos de teste, arquivos de produção, que são os arquivos que não são de teste, obviamente. Arquivos abertos, aqui o módulo, que é o módulo app, ok? Ou seja, ele não utiliza as libraries que estão sendo referenciados. Current file, que a gente está agora. Arquivos selecionados, e se a gente tiver selecionado mais de um arquivo aqui, e tem esse outro aqui, tem mais, que é o classe hierarchy, que tem, de novo, o VCS, né, que é o versionador de código, com os arquivos alterados que não foram enviados ainda, né, e os arquivos padrões do nosso versionador. Enfim, essa questão de escopo é bem simples. Eu vou rodar aqui o current file nesse primeiro exemplo, mas eu utilizo muito o whole project, ok? E o que é profile, né? Esse inspection profile. Profile é onde a gente define quais são os itens que vão ser utilizados na inspeção. Tem categorias de itens e tem uma série de itens, ok? Que a gente pode estar utilizando aí, inclusive o item de verificação de estrutura de comentário. Ok? Eu vou rodar aqui, vou abrir aqui, aliás, vou clicar aqui para te mostrar um pouco mais o que é essas inspeções que a gente seleciona. Olha só, são as categorias e algumas vezes tem as subcategorias. Tem Android, tem Lint, Accessibility, ok? E aí você vai encontrando algumas vezes subcategorias. Aqui tem subcategoria, ó. Beleza? Então, por exemplo, eu vou deixar do jeito que está. O profile é onde tem a configuração, o scope é onde a gente vai trabalhar essa configuração junto com o lint para encontrar algum problema. Vou fechar, vou deixar current file, vou deixar o meu profile como sendo o project default e vou rodar. E aí ele já me deu um problema nesse arquivo. O problema é de categoria geral, subcategoria default file, né? Subcategoria não, é inspection mesmo aqui, não é subcategoria. Default file template usage, aí tem aqui o problema, default file template. Ele te dá uma configuração, ele te dá o ID, né, do problema, da inspeção, não é do problema, é da inspeção, e a descrição do que quer dizer essa inspection, ok? Esse ID aqui você utiliza mesmo no arquivo XML de configuração do lint que é gerado pelo Android Studio. Eu já vou falar para você, na verdade eu vou falar agora, que esse arquivo, segundo a documentação, está dentro da raiz do seu projeto, é o lint.xml. Né? Segundo a documentação aqui, ele é criado automaticamente pelo Android Studio, mas pela nova versão do Android Studio ele não foi criado não. Para mim ele não foi criado. Deve ser um arquivo com outro nome, ok? Mas de qualquer forma, a gente pode fazer toda a configuração pela interface do Android Studio, não precisamos de um arquivo XML para isso. Aliás, o lint pode ser utilizado também via linha de comando, ok? Pelo prompt de comando. Então a gente tem aqui a inspection, e aqui
o problema é que foi encontrado de estrutura no na nossa classe CountAds, né? Você vem aqui e ele, às vezes é método, não é classe, às vezes é variável de instância, ok? Então, quando você clicar aqui, aqui e depois aqui, você vai ver que de vez em quando vai aparecer um nome diferente, né? Vai aparecer às vezes o nome do método onde tem um problema. No nosso caso é a classe CountAds, o nome, o local é o package onde está a classe. E a sinopse do problema, a gente está utilizando aqui o problema é nosso template de comentário. Eu não vou entrar muito nos detalhes, o que eu quero deixar claro é, nos meus projetos eu não dou consideração nenhuma para comentário, eu nem gosto de colocar comentário. O Android Studio vai colocando uma série de comentários, né, em cada arquivo que a gente cria por padrão. Então, o que eu quero falar, se você vir aqui, direto no problema, você pode clicar na linha, ele leva direto o cursor para lá, ele abre o arquivo se for necessário. Você tem o nome, o local, a sinopse, e aqui, ó, uma possível solução, que é editar o template, aí ele vai abrir aqui uma caixinha, blá 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 para mim, e o suppress, ou suprimir o problema. Esse suprimir, você não está corrigindo nada, tá? Você só está falando para a ferramenta lint que não é para levar em consideração o que ele está levando atualmente em consideração. Você pode vir aqui, suppress for member, você coloca aqui, e o que ele falou? Nesse arquivo dessa classe, não leva em consideração a inspection default file template. Se você clicar aqui em All Inspection for Class, você está falando que não é para levar em consideração nenhum inspection nesse arquivo, beleza? Então eu vou tirar, né, porque não é nosso o que a gente quer aqui. Eu quero sim que, se tiver algum problema, seja apontado, mas comentário eu não quero nunca levar em consideração. Ok? Então, beleza. Agora eu vou te mostrar como é que a gente trabalha a questão de profile e escopo para a gente estar trabalhando esse camarada aqui e não estar mais em nenhum arquivo nosso utilizando essa inspeção, né, que é exatamente essa inspeção aqui, ó, beleza? Agora a gente vem aqui em File, ok? Vem Other Settings, Default Settings, aí você caminha aqui Editor, Inspections, e aí você vai ter aqui uma série de configurações que a gente pode estar mexendo, que a gente vai estar mexendo. Como eu já falei do Profile, aqui eu vou deixar mais claro que é o Profile. O Profile é onde a gente vai ter as configurações. A gente pode criar outros profiles. A gente tem dois padrões, o Default e o Approach Default. O Default, se você alterar alguma coisa aqui, ele vai valer para todos os projetos do Android Studio. Os que já existem e os que você vai criar. Esse Approach Default, o que acontece é o seguinte, se você alterar alguma coisa aqui, ele só vai funcionar para cada novo projeto, né, que venha a surgir no seu Android Studio. Os que já existem não vão utilizar essa nova configuração de Approach Default. E ele é por projeto, ok? Ele não é para todos os projetos. A prova disso é que os que já existem não vão utilizar o Approach Default, porque cada um deles já tem o Approach Default deles, né? O profile de Approach Default definido para cada um deles quando eles foram criados, ok? Então, alterar qualquer coisa nesse profile aqui de Approach Default, não vai surgir nenhum efeito no nosso algoritmo aqui, ó, no nosso projeto que está aqui atrás, que é o nosso projeto de futebol, que a gente já rodou o lint uma vez, ok? Porém, alterar aqui vai surgir efeito sim. Isso se não for utilizado o profile aqui, que não é esse daqui, beleza? A gente pode escolher o profile que vai ser utilizado. Então, a gente deixa dessa forma aqui, e aí sim, essas são as inspeções, as categorias, aí tem as inspeções das categorias, aqui o profile e o escopo. Então, por exemplo, como eu sei que aqui não vai surgir efeito nenhum, vou fazer o seguinte, vou alterar em default e vou falar que eu não quero mais que o problema desse daqui de comentário, estrutura de comentário, seja reportado no lint window, ok? Então eu vou vir aqui e eu já sabia que era o que estava em general, você poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Template, e aí ia mostrar aqui, a gente sabe que pelo resultado aqui é esse camarada aqui, ó. Eu posso vir aqui e trocar, né, a rigorosidade ou severidade do tipo de inspection, ele já é o warning por padrão, eu não tinha mexido antes. Você pode colocar aqui, o recomendado é que você coloque algum desses três aqui, ó. Erro, o warning e o weak warning, ok? Eu posso colocar aqui erro, posso colocar o warning, enfim. E aí eu posso aplicar essa severidade em um escopo específico. Quando ele está em all scopes, quer dizer que para qualquer escopo que esse camarada aqui surgir, ele vai ter a rigorosidade de warning. Eu posso vir aqui e colocar que eu quero que ele seja warning somente quando estiver rodando em arquivos de produção, ou seja, os arquivos de testes não são incluídos. No escopo de produção,
ok? Os arquivos de testes não são incluídos. Só os arquivos do nosso projeto, não conta os arquivos das libraries que a gente está referenciando, ok? Então eu posso deixar assim aqui, ó, everywhere else, quer dizer que em qualquer lugar vai ser o warning. No escopo production, se eu vier aqui e colocar erro, o que vai acontecer é o seguinte: se a gente encontrar esse problema aqui em um arquivo que está dentro desse escopo, ele vai marcar como erro. Se ele está dentro desse escopo, ele também está dentro desse escopo, só que o que prevalece é esse daqui. Como é que eu sei que o que prevalece é esse daqui? Se você vier aqui, ó, vou voltar, vou colocar aqui o warning, você vai ver como é que a gente cria a relevância, né, a prevalência do conteúdo. Você vem aqui em Edit Scopes Order, o que importa é a ordem, ok? Então, Production, o que vem acima é o que tem preferência, é o que está mais acima. No nosso caso, Project Files, aquele em All Scopes, vamos assumir que é o Project Files, ele está abaixo, né, vamos assumir não, é esse mesmo, ok? Ele está abaixo de Production. Então, quando aparecer no escopo Production, ele vai, no nosso caso, ele ia mostrar como erro. Se ele aparecesse em qualquer outro escopo, ele ia mostrar como ordem, ok? Então é assim que funciona. Se você quiser mudar a ordem, você vem aqui e coloca para baixo, ou então para cima. E aí, o que vier primeiro é o que vale mais. E aí vai, sucessivamente, vai descendo, ok? É assim que funciona. Mas só para te tirar, se você estiver meio com a cabeça meio complicada ainda de entender, esse tipo de coisa que eu te mostrei, mas é uma coisa que eu acho que é muito core, que você vai começar a trabalhar com isso quando você já estiver utilizando o Lint há algum tempo. Você, segundo a documentação, você tem que usar o Lint para você melhorar seu projeto, ok? Eu recomendo também que utilize. Então, com o tempo você vai melhorando e você vai entender o que você quer e o que você não quer que seja inspecionado, porque tem coisas que você nunca vai alterar, correto? Então, a gente está aqui no Profile Default e eu nunca vou trabalhar com comentário, né, a ponto de querer corrigir comentário, a estrutura dele, eu não estou nem aí para isso. Então eu vou vir aqui e vou desligar, não vou nem mudar a rigorosidade não, vou desligar ele. Vou clicar no Apply e vou vir logo depois em OK. Aqui no Code Inspection, ele utiliza o Project Default Profile, ok? Então você vai ver que ele continua, né, o Code Inspection on the fly. Ele continua marcando aqui como problema, mas se você for utilizar o Lint, nesse arquivo apenas, você vem aqui em Análise, Inspect Code, e tem que trocar o profile, tá? Você vem aqui e coloca o Default e roda, nada foi encontrado. Esse daqui é outra tool, né? Esse aqui não tem nada a ver com o que a gente rodou agora, tem que fechar. Esse foi um problema que eu encontrei também, eu achei que aquela window que abre, ela deveria fechar sozinha quando você roda novamente, mas ele não fecha, deve ter alguma explicação para isso. Vou rodar aqui de novo, você vai ver que nenhum problema vai ser encontrado. Utilizando o mesmo profile, o current file, nenhum problema encontrado, ok? Mas aí continua marcando aqui no on the fly. Como é que a gente faz para mudar isso? Você volta aqui, ó. Lembra que eu te falei que aquele Project Default lá do file, né, desse camarada aqui, não ia funcionar para esse projeto que já está funcionando. A gente vem aqui em Code Inspection, coloca em Project Default, clica nesses três pontinhos, e aqui eu vou desligar também. Eu venho em General, venho em Default File, tem que perceber que aqui ele está ligado, vou desmarcar, vou aplicar, vou dar o OK, posso até cancelar, que ele já nem mostra aqui mais como um problema. Então, essa é a nossa nova configuração. Eu não quero que o Lint fique me mostrando esse tipo de problema. E aí sim, vamos para um exemplo mais real, né? Por exemplo, eu quero rodar em todo o projeto. Vem aqui, vou analisar, Inspect Code, e aqui está o diretório, eu vou colocar Whole Project, tanto faz nesse caso aqui, porque eu não tenho outros módulos. Vou utilizar o nosso Project Default, vamos rodar, e aí a gente começa a ver a vantagem de utilizar o Lint, ok? Por exemplo, olha, esse daqui é crítico, problemas de performance, né? E aí a gente tem um outro aqui, que é Code Maturity. Obviamente que eu não vou mostrar todos, a correção de todos no vídeo, eu vou mostrar só de alguns. Vamos começar por esse daqui, ó, Code Maturity, API depreciada. Aqui está o ID da inspeção, que foi encontrado, né, com um problema de estrutura. Aqui está o arquivo, e aí você vai ver que dessa vez vai ser diferente. Aquela vez ele mostrou a classe do Count Ads, inclusive quando a gente colocou lá no problema, agora está no método. Então vamos usar o name aqui, o onCreate, o método da nossa main activity, que o location é a main activity. E aí a sinopse do problema. E aqui, ó, vamos vir aqui no main activity, aqui as opções de suprimir o problema. A gente pode suprimir lá na linha de código,
O problema é exatamente aqui, a linha 47, onde tem esse set draw e listener, esse camarada está depreciado. Se a gente suprimir aqui, olha o que ele faz. Ele coloca um comentário e o lint, a ferramenta lint, vai entender que não é para levar esse camarada em conta. Okay? Inclusive o código, o IDE Inspection on the Fly, ele rejeitou, ele nem marcou mais com aquele tracinho de que está depreciado. Só que não se engane, que você na verdade está falando para a ferramenta não levar em consideração, porque o problema está ali ainda, né? Aquele código ainda está depreciado. A outra é pelo membro, né? Então você vai colocar um supers no método. Você vai vir aqui no método, ó, vai ter lá, supers warning, warnings deprecation. Né? Então não é para levar em consideração códigos depreciados dentro desse método. Ok? Você pensa muito bem antes de colocar os supers, né, a questão de suprimir, se vale realmente a pena. Na questão de código depreciado eu não recomendo. Né? Você está falando para o lint não levar em consideração, quando você deveria arrumar alguma forma de corrigir isso. E aí tem os supers for class, e ele coloca exatamente aquele que tinha lá o deprecate aqui para o método, lá na classe, e a gente está falando para o lint que não é para levar em consideração nenhum problema de depreciação de código depreciado dentro do código dessa classe, ok? Então, vamos tirar aqui, porque essa não vai ser a solução que eu vou utilizar também. E, obviamente, aqui eu já mostrei aqui, Supers All Inspection for Class, que é para não levar nenhuma inspeção em consideração, né, problema de inspeção aqui, né, na estrutura dessa classe. Só um detalhe, a gente roda o lint logo depois, logo antes, aliás, da gente gerar o APK da nossa aplicação. Esse é o recomendado, para a gente achar ainda mais problemas de estruturas, né, além do que a gente já tem de habilidade, sabe que a gente vai ter que utilizar o ProGuard, vai ter que utilizar também métodos enfim, metodologia ágil para construir um código melhor, você utiliza o lint antes de gerar o APK para você corrigir ainda mais o projeto. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar a alternativa válida do set draw e listening, que ele não deu como opção de correção. Algumas vezes ele vai dar uma opção aqui de correção, ok? Algumas vezes não. Algumas vezes ele não vai mostrar nem os supers, nem a correção, ele só vai te falar onde está o problema. Então a gente vem aqui, o draw, eu sei que o outro método é de draw e listener, que é o que não é depreciado. Eu posso seguramente comentar essa linha. E aí, se a gente rodar de novo, esse problema aqui, o Code Maturity, não vai existir mais. A gente pode vir aqui em App, Análise, Inspect Code. Deixa aqui, não tem problema deixar aqui, que vai pegar o mesmo escopo que a gente está precisando, que a gente está trabalhando. 161, aquele bicho não está mais aqui, é o Code Maturity. Ok? Então, já resolvemos um problema de estrutura, ok? Então agora a gente vem agora para o próximo que eu quero trabalhar, é o de performance. A gente tem o overdraw, né, que pode acabar aí, tem uma série de coisas, ó, descrição, né, tudo em inglês, e aí o ID dele, que você, se você não quiser trabalhar com esse camarada no lint, você pode utilizar, não quiser trabalhar, ou você quiser trocar a rigorosidade dele, você pode ir lá no XML, né, que é gerado, né, de alguma forma aí você vai ter que ir lá trabalhar o XML. Como eu falei, o XML indicado pela documentação não foi gerado no projeto, okay? Mas deve ter gerado por algum outro nome. Mas você pode vir e pegar e remover esse lint overdraw, Android lint overdraw, pela nossa interface aqui, pelo file, ou quando a gente vai escolher o lint aqui, como a gente faz com a análise, inspect code, você vai lá, navega no seu profile e desliga esse camarada. Eu não recomendo você desligar nenhum problema, nenhuma inspeção de performance, ok? E tem um outro aqui, ó, Unused Resource, ID descrição, e aqui o local, né? Ó, supers, uma forma de você suprimir, lembrando que suprimir não é correção, e esses arquivos aqui, segundo ele, está indicando que, segundo o lint, eles não estão sendo utilizados no nosso projeto, né? Ou seja, eles estão ali só para ocupar espaço no device do usuário, ok? E também na nossa app rodando. Então, uma possível solução é remover, mas lembrando que a gente tem o nosso Gradle e a gente utiliza, né, quando a gente está utilizando o ProGuard, a gente pode utilizar o String Resource, que teoricamente a gente pode assumir que ele vai remover esses camaradas todos, ok? Então, você pode remover na mão, ou você pode ir e remover, deixar o String Resource remover, só que não é garantido que o String Resource vai remover. Você lembra lá do vídeo do ProGuard? Se você não viu, vou deixar o link aí, é exatamente esse post aqui, esse artigo. Eu falo sobre isso lá. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho certeza que eu não uso nenhum desses camaradas aqui. Então, olha só, eu tenho o nome do arquivo, nesse caso que eu escolhi, eu tenho o local onde ele está, posso navegar até ele, clicando aqui. Eu tenho a sinopse do problema,
né? Ele mostra a linha 1 porque na verdade é o arquivo todo, então ele começa da primeira linha, então a linha 1. Eu tenho as possíveis resoluções, eu posso remover a declaração desse camarada, posso adicionar ele lá num arquivo keep, ok? Que a gente tem aqui no projeto, deixa eu ver se eu encontro esse arquivo keep, porque ele tem uma série de coisas que a gente quer manter. Esse arquivo keep, se você lembra lá do vídeo do ProGuard, ele é utilizado para que esse camarada aqui não remova alguns arquivos, né, que a gente sabe que não podem ser removidos e que o Screenshot pode acabar removendo se a gente não colocar ele dentro do arquivo keep, ok? Então, se você viu o vídeo do ProGuard, se você não viu, assista que você vai entender. Voltando aqui, a outra solução, não, essas são as 3 resoluções e ainda tem a questão de suprimir o problema, que eu não recomendo nesse caso, porque eu sei, né, você verifica no seu caso aí, no seu projeto, se esses arquivos vão ser utilizados ou não. Eu sei que eles não vão ser utilizados. Então, em qualquer um, eu posso vir aqui e remover todos os arquivos não utilizados. Eu clico aqui e eles vão ser removidos, né, está sendo aí feita a remoção, pode ficar tranquilo que eles já foram removidos. Se a gente rodar de novo o lint, vem aqui, vou rodar por aqui, análise, você vai ver que não tem mais esse problema de recursos não sendo não utilizados, né? Pelo menos na categoria de performance. E aí, performance, 3 itens, aqueles de recursos não utilizados não estão mais aqui porque eles foram removidos do projeto, ok? Então agora a gente vai trabalhar esses daqui, que é um pouco, a gente vai ter que ir no código mesmo, né, para alterar algumas coisas. Vamos vir aqui, né? Possible, o sinopse do problema. Resumidamente, a gente está colocando o background, ok? Nesse arquivo aqui a gente está definindo o background no XML. Vamos clicar aqui para ele abrir o arquivo para a gente. E vamos direto na linha 6. A gente está colocando o background aqui, mas esse template, né, que está sendo utilizado, que é o app theme, ele já desenha, né, ele já preenche o background. Então a gente está fazendo isso 2 vezes, sendo que a primeira vez, que é utilizado pelo app theme, não é necessário e a gente está literalmente consumindo recurso de forma desnecessária, né? Então esse já é um problema que é mais crítico do que aquele outro de arquivos não utilizados. A gente tem que corrigir esse camarada. E como é que a gente faz? Uma opção para a gente fazer isso. Ó, é Style App Theme que está sendo utilizado. A gente vai vir aqui no nosso Res, a gente vem em Values, e a gente vem em Styles. A gente tem aqui Styles XML e Styles XML a partir da versão 21, da API 21, correto? Uma maneira de solucionar é vir aqui nesse arquivo, Activity Game, a gente vai ver qual é o Soccer Field que está sendo utilizado. Eu quero, no App Theme, vou colocar aqui o background, né, Android, o Windows. Estou fazendo aqui nesse arquivo Style e depois no arquivo Style a partir da API 21, para garantir que em qualquer device, com qualquer API, vai acontecer o efeito que eu quero, ok? Vai ter o background que eu quero. Windows Background, e vou colocar aqui Drawable Soccer Field. Vou fazer a mesma coisa para esse tema também. Já já você vai entender. Se eu vier aqui, ó, eu tenho esse mesmo problema com o meu Activity Main, e ele está aqui, ó, vindo do App Theme no Action Bar, ok? Que é esse camarada que eu tenho aqui. Aqui. Então, minha correção, eu estou colocando nos temas que estão sendo utilizados. Se você vir aqui no Android Manifest, eu estou utilizando na aplicação como padrão App Theme, e toda Activity que não tem um tema explicitamente definido, como a gente fez com a Main Activity, ele vai utilizar o App Theme, que é exatamente o que a gente precisou de fazer aqui, ó, colocando esse camarada aqui, ok? App Theme. Então, essa configuração aqui já vai funcionar para o nosso para o nosso Game Activity, Activity Game.xml, ok? Porque ele não tem nenhuma definição de tema explícito. Agora, esse camarada aqui tem, que é o No Action Bar. Então, a gente teve que colocar, no caso, aqui, que é a partir da versão 21, ok? Da API 21. E aqui, que é para qualquer outra versão de API abaixo da 21, perdão, aqui, né? Que vai valer para quem está utilizando o tema No Action Bar, App Theme No Action Bar, ok?
Então, teoricamente, a gente quase resolveu, a gente só tem que vir aqui agora e remover esse camarada. Você tem que colocar o window background, ok? Se você colocar background, ele vai colocar até na toolbar esse socket field. Então, eu vou voltar aqui e vou remover daqui. Não preciso mais desse camarada. E aí, eu vou vir aqui agora, né? Vou lá para o ActivityMain e vou remover daqui também, ó. Vou vir aqui na linha que está com problema, que é a linha 9. Não preciso mais desse camarada aqui. Ok? Então, ActivityMain, Drawer, Layout. Só que eu vou te garantir uma coisa, a gente vai ter um outro problema, já vou te mostrar, a gente tem que corrigir esse camarada aqui agora. Esse daqui está no Game XML. Né? Como ele está dentro de uma Activity, né, que está utilizando um tema que já desenha o background, a gente pode fazer o quê? A gente pode ignorar, né, aqui, assumindo até mesmo que o lint, enfim, está definindo que vai ser definido um background para esse camarada que está sendo utilizado dentro do layout, que a gente já definiu o background, mas uma outra opção é criar um outro tema só para esse Relative Layout. A gente pode vir aqui e ignorar com essa, adicionando essa linha aqui, ó, Tools Ignore, ok? Que é a opção que eu acabei de falar, e aí a gente pode criar um outro tema só para esse camarada aqui. Vamos vir aqui no Style, por exemplo, esse camarada aqui ele está sendo utilizado dentro da Main Activity. A Main Activity utiliza esse camarada aqui, né, o Action Bar. No Action Bar, eu vou copiar aqui, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui esse camarada aqui, é o Parent, e vou vir aqui e vou colocar Game Background Style, ok? Aqui está errado. Game Background Style, e aqui eu vou colocar só o background. Vou vir aqui e vou pegar o background, que é essa cor aqui, né, que tem uma opacidade. Vou vir aqui e vou colocar Color. E aqui eu já vou colocar Game Background Color. Vou abrir o arquivo de cores, Colors, e vou colocar aqui, ó. Só uma correção, vamos colocar com o mesmo padrão de nome que a gente está utilizando, que é Camel Case. Background e Color. E a gente coloca esse camarada aqui. Beleza? E aí, até a versão 21, né, até abaixo da versão da API 21, está funcionando. Né, vai funcionar quando a gente utilizar esse novo style lá no nosso game. Okay, vamos fechar aqui no nosso game XML. Agora tem o styles a partir da API 21 que eu vou ter que colocar aqui também. Exatamente. Só para garantir o funcionamento, correto? Mas, enfim, se a gente não colocasse, ele ia funcionar de qualquer forma, porque só tem ele, né, lá no nosso styles. Então, eu vou copiar aqui, tá até aqui redundante isso, né? Eu posso tirar aqui com segurança. Vou voltar aqui, vou copiar, vou vir em XML, vou tirar esse background e vou colocar aqui, ó, o style. Vou colocar aqui App Theme, vou tirar o App Theme e colocar Game Background Style, ok? Se a gente rodar o lint, tende a funcionar, né? Vamos rodar aqui e não mostrar mais esse problema de performance. Spec Code. Vou colocar o Scope Whole Project e o nosso profile vai ser o Project Default e vamos rodar. Bom, não temos mais problemas de performance, né, apresentados aqui, só que você vai ver que quando a gente rodar a aplicação, ficou um problema na aplicação, né, que a gente vai ter que corrigir também. Então vamos para esse passo. A gente executa o projeto. Tá lá, né, tá vendo um problema que a gente tem aqui, e ficamos com um probleminha aqui no game. Eu coloquei Style, Games Background Style, realmente aquela redundância volta para cá. Ó, só uma correção, eu coloquei aqui o Window Background, acho que esse que é o problema, perdão, aqui é Background, ok? Não é Window Background, é Background. E voltando aqui, olha o outro problema, aqui deveria ficar escuro, né? Como ficou anteriormente nos outros projetos que a gente utilizou essa app.
E aqui é quase um preto, ok? Não é dessa cor, esse background de campo. A gente vai ter que corrigir isso. Então, esse camarada aqui, ele só aparece na nossa main activity que utiliza esse camarada aqui, ó, no action bar. Então, a gente vai pegar isso que a gente fez, igualmente a gente fez com o game background style, a gente vai fazer também com navigator, aqui navigator background style, ok? Só que a gente vai colocar essa cor aqui, ó. Eu já gravei aqui, ok, qual é a cor verdadeira. A gente vai ter que ir lá para o nosso game background color, vou colocar um navigator também. O navigator aqui. Show de bola. Aqui vou colocar navigator. Ok? E aí a gente vai pegar esse camarada aqui. Vamos colocar o nosso Activity Main, mais precisamente nesse Navigation View. Vem aqui e coloca Style. E aí coloca aqui App Theme e coloca o nosso Navigator Background Style. Vamos dar o Clean. E aí vamos executar. Relembrando, né, Style, no caso de componentes que estão dentro de outro layout, né, no componentes de layout, que é no caso o nosso Navigation View, que está aqui em Activity Main, e o nosso Relative Layout, que está dentro do nosso Activity Main também, né, mais precisamente do nosso, vamos vir aqui no layout, Content Main, ok? A gente não precisa de utilizar, a gente não utiliza o window background, a gente utiliza só o background, ok? Então vamos executar agora. Então tá lá, né? Então resolvemos aquele problema lá que estava com o window background, não está mais aparecendo transparente aqui. Está transparente, mas não está totalmente transparente. E aí resolvemos também o problema do nosso navigator, ok? E aí se a gente entrar aqui no Game Activity, a gente vai ver que o procedimento está normal, né? A apresentação, perdão, o design, como deveria estar. E é isso aí, né? Resolvemos um problema de performance, ok? Se a gente rodar o lint, a gente não vai ter mais esse problema. Vamos rodar aqui só. Vamos vir aqui no Inspection, fechar todas as tabs, close all, e vamos rodar novamente. A gente vê que pelo menos o problema de performance não está mais marcado. Isso mesmo, a configuração. E está lá, né? Sem problema de performance, mas tem uma série de outras coisas que nós deveríamos estar consertando, ok? E é isso aí, né? Eu vou ficando por aqui, só uma coisinha a mais. Você poderia vir aqui no Gradle e colocar algumas opções do lint aqui, né? Fora do Build Tabs, você vem aqui e coloca Lint Options, ok? E aí, que é clássico, abort um erro, coloca True. Se ele encontrar o erro, não é para ele criar o build. Eu vou falar a verdade com você que essas configurações que eu utilizei aqui no Lint Options, eu não sei se é problema com o Gradle, se eu não soube configurar, não funcionou comigo. Mas se você vir aqui na documentação, você vai ver que tem essa opção aqui, ele te mostra como configurar, enfim, Lint Options. E se você tiver alguma coisa a falar sobre essa opção, sobre qualquer outra coisa para acrescentar, coloque nos comentários, tanto no blog quanto no vídeo, ok? Que vai ajudar demais. Lembrando que isso aqui melhora a performance da nossa aplicação. Então vou deixar os links, vou deixar o conteúdo todo em texto aí no blog, no post. E é isso aí. Comenta aí o que você achou. E mais um passo aí para a gente estar melhorando a nossa aplicação, a gente tem que falar também do Android Annotations, que eu acabei não comentando aqui, porque é um outro conteúdo. Então vou ficando por aqui. Valeu, obrigado e tchau!